Olá, queridos amigos, queridos irmãos, estamos aqui juntos para mais um culto no lar, fornecido aqui pelo Centro Espírita Lar do Amor. E hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, desprendimento dos bens terrenos. Então, lembrando sempre de colocarmos os celulares em modo silencioso, podemos nos juntar num cômodo da sala onde não tenha interrupção, nem muita gente passando, o telefone tocando, colocar uma garrafa com água e uns copos, ela vai sendo fluidificada ao longo da reunião, para que depois, quando ela terminar, todos possam beber dessa água, que vai ajudar a cada um na medida aí das suas necessidades. Para começar aqui, vou com uma leitura de algumas mensagens do Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E eu peço aqui, gosto de abrir a esmo. Aqui a gente tem a mensagem 22, mais além. Não basta que sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são, certamente, um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que você faz do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida afora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Aí uma bela reflexão para todos nós, né? Então, acalmando o ambiente, os nossos pensamentos. Vamos respirar profundamente, sem esforço, inspirar e respirar, mentalizando a figura do Mestre Jesus. Amado Pai, querido Mestre, queridos guias, nossos anjos da guarda, guias que nos visitam, que acompanham a nossa jornada, de nossa família, do nosso lar. Sejam muito bem-vindos a esse momento. Pai, que nós possamos adquirir novos conhecimentos de coração e não só pela mente, daquilo que for lido agora, que nós possamos refletir e praticar e que possamos, durante a reunião, ser ajudados nos nossos problemas, que nossa casa possa ser assistida e todos aqueles que necessitam de atenção, tanto encarnados quanto desencarnados. Nos dê uma boa reunião. Graças a Deus. Bem, então, vamos começar com o capítulo 16, item 14, desprendimento dos bens terrenos. Lacordaire, Constantina, Argel, 1863. Item 14.
Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer meu auxílio para ajudar corajosamente no caminho de melhoria em que entrastes. Somos devedores uns dos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os desencarnados e os encarnados é que será possível esse melhoramento. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo desejo de possuí-los, destruís o sentimento do amor, voltando para coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza dá uma felicidade pura? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que um homem que por um trabalho constante e honrado ganhou a riqueza, experimente uma satisfação muito justa, que Deus aprova. Porém, daí a um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoque a frieza do coração, há uma distância tão grande quanto da avareza sórdida ao esbanjamento exagerado, dois vícios contra os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a riqueza se tenha originado de vossa família, quer a tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis vos esquecer nunca. Tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso corpo. A morte vos liberta dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. E Ele vos empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, tereis a preocupação de lhe restituir o empréstimo e lhe ficareis agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Pede-lhe apenas o amor e o reconhecimento, mas exige que, por sua vez, o rico dê também aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. O bem que Deus vos confiou desperta em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Quando vos apegais imoderadamente a uma riqueza tão perecível e passageira quanto vós, já pensastes que chegará o dia em que devereis prestar contas ao Senhor do que Ele vos emprestou? Esqueceis que, pela riqueza, estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes os seus inteligentes distribuidores? Que sois, portanto, quando usais em vosso próprio proveito o que vos foi confiado, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte certa, implacável, rasga o véu sob o qual vos escondíeis e vos força a prestar contas até mesmo ao amigo esquecido que vos favoreceu e que, nesse momento, se apresenta diante de vós com a autoridade de juiz. É em vão que na terra procurais iludir a vós mesmos, colorindo com o nome de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamais de economia e previdência não passa de ambição e avareza, e de generosidade o que não passa de esbanjamento em vosso favor. Um pai de família, por exemplo, ao deixar de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro. E isso, diz ele, para deixar a seus filhos a maior quantidade de bens possíveis e evitar deixá-los na miséria. Isto é bastante justo e paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo por isso. Mas será esse o objetivo que o orienta?
Não é isso frequentemente uma desculpa para com sua consciência? Para justificar aos próprios olhos e aos olhos do mundo o apego pessoal aos bens terrenos? Admitindo-se que o amor paternal seja seu único propósito, será motivo para esquecer-se de seus irmãos perante Deus? Se ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria só porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não estará dando-lhes uma lição de egoísmo a endurecer-lhe os corações? Não será sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, cometeis um grande erro se acreditais que, desse modo, aumentais a afeição de vossos filhos por vós, ao ensinar-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinais a sê-lo para convosco. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor do seu rosto acumulou bens, ouvireis dizer frequentemente que quando o dinheiro é ganho, sabemos dar-lhe valor. É a mais pura verdade. Pois bem, que este homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro faça a caridade segundo suas possibilidades e terá maior mérito do que aquele que, nascido na fartura, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas se esse homem, que se recorda de suas lutas, seus esforços, tornar-se egoísta e impiedoso para com os pobres, será bem mais culpado do que aquele outro, pois, quanto mais cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais deve se empenhar em ajudar aos outros. Infelizmente, o homem de posse sempre carrega consigo um outro sentimento tão forte quanto o apego à riqueza: o orgulho. É comum ver-se o novo rico atormentar o infeliz que implora sua ajuda com a história de seus trabalhos e suas habilidades, ao invés de ajudá-lo e, por fim, dizer-lhe: faça como eu fiz. Na sua opinião, a bondade de Deus não influi em nada na sua riqueza. O mérito cabe somente a ele. Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e toda a sua capacidade, não compreende que Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a riqueza não é desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. O homem, como depositário desses bens, não tem direito de os esbanjar ou usá-los só em seu proveito. O gasto irresponsável não é generosidade, é muitas vezes uma forma de egoísmo. Aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia talvez não dê um centavo para prestar auxílio. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, saber usufruir dela em benefício de todos e não somente para si, em não sacrificar por sua causa os interesses da vida futura e, se Deus a retirar, perdê-la sem reclamar. Se, por infortúnios imprevistos, vos tomardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que seja feita a vossa vontade. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede, antes de tudo, submissos. Tende fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode devolver-vos. Resisti com coragem ao abatimento, ao desespero, que paralisa vossas forças. Não vos esqueçais nunca de que, quando Deus vos prova por uma aflição, sempre coloca uma consolação ao lado de uma rude prova. Pensai também que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desapegar desses últimos. Quanto menos valor se dá a uma coisa, menos sensível se fica à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que apenas vê o momento presente.
Aquele que não é apegado é como o adulto, que vê coisas mais importantes, pois compreende essas palavras proféticas do Salvador: meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena a ninguém desfazer-se do que possua para se reduzir a mendigo voluntário, porque então se tornaria uma carga para a sociedade. Agir desse modo seria compreender mal o desprendimento aos bens terrenos. É um egoísmo de outro modo. Seria fugir à responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece ser bom para administrá-la em benefício de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar-se bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a riqueza quando é dada por Deus é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, saber sacrificá-la quando for necessário, é agir de acordo com a vontade do Senhor. Que diga, pois, aquele que recebe o que o mundo chama de uma boa fortuna: meu Deus, vós me enviastes um novo encargo. Dai-me a força para desempenhá-lo conforme vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que vos queria ensinar quanto ao desprendimento dos bens terrenos. Posso resumir dizendo: contentai-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis aos ricos, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. Sois ricos, não vos esqueçais de que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas de um empréstimo. Não sejais depositários infiéis, fazendo com que eles sirvam apenas para a satisfação de vosso orgulho e sensualidade. Não vos acrediteis com o direito de dispor para vós unicamente o que recebestes, não como doação, mas somente como um empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contrai para com Deus. Pois bem, é um texto lindo, né? É um texto realmente que nos chama a responsabilidade, né, da caridade, que a caridade é a verdadeira e a maior das virtudes que a gente pode ter numa encarnação, nas encarnações, e é a chave, né, uma das chaves para a evolução, assim como a humildade, né? E aí vem falar sobre riqueza. A gente vê que o texto não está puxando a orelha daquele que é rico, não está julgando mal só porque alguém tem muito dinheiro ou porque alguém não tem. Mas a gente tem que a riqueza que é passada para uma mão, ela deve ser distribuída para os demais, né? Ela deve circular. Se alguém recebe, essa pessoa recebe, tira o que é necessário para si e até um pouco do supérfluo, mas repassa para os demais, né? Diz também que nós somos depositários dos bens que nós recebemos de Deus. Ah, mas eu conquistei, eu estudei a beça, eu consegui esse cargo, esse emprego por esforço próprio o tempo todo. Nossa, eu não ia às festas só para estudar, eu perdi a minha juventude fazendo, e hoje em dia perdi noites de sono, minha família, tudo para conseguir meus bens, um emprego bom, o tempo todo eu lutei. Claro, mas porque Deus assim o permitiu. Você chega onde chegou. Mas isso não significa que você não tenha a obrigação de, como filho de Deus, assim como irmãos mais pobres, né, não tem essa obrigação de dividir um pouco. Isso, na verdade, é aquela missão. Deus me deu e eu não devo me livrar de todos os bens, virar um mendigo, rejeitar o que eu recebo, ou ficar com tudo para mim e me achar o único merecedor. Não, eu devo fazer com que esses bens sejam repassados àqueles mais necessitados, porque todos somos filhos de Deus e Deus confia às vezes a nós essa responsabilidade e confia que a gente possa administrar, né, pensando nele, viver bem e um pouco todos esses bens e todo esse conforto, tudo que nos faz bem, nos deixa bem, né, confortável, a nossa família, a gente possa passar
um pouco disso para os outros que não conseguiram. Aquilo que é supérfluo a nós e a nossa família deve ser repartido. Aí vem o segundo ponto também, né? Um dos vários pontos. O que é o supérfluo? A gente recebe o nosso, aquele pai que é previdente, ele recebe, cuida da família, investe um pouco, mas ainda sobra. Ele vai precisar ainda da sobra continuar revertendo para a família sem pensar no próximo do lado que está precisando. Às vezes, né, numa empresa, um diretor, alguém que já tem tanto, não pode distribuir um pouco para aqueles funcionários que são trabalhadores, que se empenham, não pode ajudar aquele mais necessitado. Quer dizer, qual é o sentido de um cristão verdadeiro que tem muita riqueza e que não consegue compartilhar, né? E aí vem o incentivo que na leitura a gente vê aos pais: incentivem os filhos a doar, né? A gente pode pedir aos filhos doar os brinquedos que já estão mais velhos, porque novos estão chegando, as roupinhas que não cabem, que já estão menores, porque outras roupas mais legais estão chegando, né? Assim como ganham presentes, se desfazer daquelas coisas, porque tem muitos que não têm nenhum brinquedo para brincar, passam frio. Então a gente começa com os filhos, porque se a gente não ensinar um pouco a caridade, a generosidade, começar a mostrar isso para os nossos filhos, a terem mais amor e empatia para o próximo, o que vai ser da nossa velhice? Não vamos poder culpá-los amanhã de colocar a gente num canto qualquer, não nos visitar e tirar aquilo que a gente tem, porque a gente já está velho, não precisa mais. A gente não vai poder culpar os filhos se a gente não ensinar aos filhos desde cedo os verdadeiros valores cristãos, né? Esse texto realmente é muito bonito. E aí ele fala também, né? Considerar a fortuna no seu justo valor, saber servir-se dela e para os outros e não apenas para si mesmo. A gente tira uma parte que nos é importante, nos é necessária, e a gente compartilha com os outros. Esse é o verdadeiro e justo valor da riqueza. Outras vezes a gente usa tanto pretexto, né? Vou juntar mais porque o meu filho pode precisar. Mas por que eu tenho que dar para pessoas carentes? Vou ficar fazendo tanta doação, isso é papel do governo, né? O governo é que tem o assistencialismo. A gente paga tantos impostos, faz isso tudo, o que o governo está fazendo pelos mais pobres? É muito fácil culpar o governo pela falta de assistência do que fazermos a nossa parte. Independente de haver ou não um governo ajudando, há sempre alguém precisando. E a gente sabe disso, né? Então, não adianta, ainda que tenha o melhor dos governos, a gente tem que ter o coração caridoso. Então, não adianta pretextar. Será que esse é o verdadeiro? Qual é o verdadeiro motivo de pretextar que é o governo que tem que fazer? Para a gente segurar um pouco mais para nós mesmos? Isso aí não é egoísmo? E que mais que tem aqui? Viver voltado para os bens materiais. A gente vê que a passagem mostra isso. As pessoas que ficam tão ligadas nos bens materiais, elas se esquecem de viver a verdadeira vida, que é a evolução do espírito. Estão tão preocupadas em ter para os filhos, em ter para si, melhorar o emprego, melhorar um carro, que esquecem de parar e ser melhores, de arrumarem um tempo para se doarem, para serem voluntários, alguém que precisa fazer um trabalho voluntário. Então, mais uma vez, né? Se você vive tão preocupado com a riqueza, com os bens materiais, o foco aí é um foco que desperdiça completamente uma encarnação, que é para a gente evoluir. Ser um pouco mais humilde e ser mais caridoso. Humildade no sentido de que, já que eu tenho muita porque eu consegui isso tudo, se você não tem, você que corra atrás, você que se esforce. Nem todo mundo consegue chegar onde a gente chegou. Às vezes o planejamento que Deus tem para aquela pessoa não é chegar onde a gente chegou, é ter certas dificuldades. Aquilo pode estar no planejamento espiritual de uns. A riqueza é uma provação, mas a miséria é outra grande provação. Então, ao invés de chegar e reclamar, mesma coisa, você está vendo alguém se afogando no mar, você vai ficar dizendo, olha, nada mais para cá, bota a cabeça para fora, bate. Então você pula, mergulha e socorre, depois você vai ensinar a pessoa a nadar. Você pode dar conselhos, mas nessa hora em que a pessoa está com dificuldade e tudo, é hora de auxiliar,
É hora de repartir aquilo que está lhe sobrando, é do poder, é do conforto, da comodidade, aquilo que Deus já está te dando com muita generosidade. E você não está sendo generoso em compartilhar com aquele que não está recebendo, né? Enfim, o que mais? Rejeição, né? Não se deve rejeitar a riqueza, dar tudo e mendigar por aí, não. Isso não é o que Deus quer de nós, né? Porque aí a gente desperdiça a missão de ser um bom administrador. Se Deus confia que a gente tem uma riqueza, que a gente vai poder dar conta de viver com ela e poder repartir, fazer o bem para tanta gente, é porque Ele acha que esse é o nosso compromisso. E às vezes a gente vem exatamente com um compromisso desse, então a gente tem que saber desempenhar. Muita coisa, o texto é muito rico, muita coisa a gente passa assim, sem refletir. A outra coisa também falando do orgulho, né, e da humildade, né, você dá sem ficar ostentando que saiu doando para todo mundo achar que você é maravilhoso. Não, a pessoa que dá de coração e não espera nada em troca. Dá simplesmente pelo prazer, a gratidão de dar, porque isso agrada a si mesmo, mas isso agrada a Deus principalmente, né? Agrada ao irmão, agrada a nós mesmos, mas agrada a Deus. Enfim, o que eu acho assim que é interessante é resumir um pouco de todo esse capítulo, desse item. E aí a gente para pensar, o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus não é nada. Então, a gente sempre pensar na riqueza, pensando no que Deus gostaria que a gente fizesse com ela, né? E poder compartilhar um pouco mais. Então, passando agora para a parte final da reunião nossa, nós vamos aqui agradecer a Deus. Senhor, querido Mestre Jesus, amada Mãe Santíssima, caríssimos guias espirituais, nossos anjos guardiões, nossos guias que zelam por nós, por nossa trajetória, de nossos entes próximos, que zelam por esse planeta. Bem-vindos mais uma vez ao nosso lar, que é com grande gratidão que recebemos essa dádiva de termos essa doutrina tão esclarecedora que nos auxilia a caminhar no sentido de subir essa escada para um dia chegarmos à pureza do Espírito. Obrigada, Senhor. Pedimos aqui por nossa família, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho, nossos estudos e nossos desafios. Esteja junto de nós, dai-nos força, sabedoria, resiliência para passarmos por todas as diversidades pelas quais estejamos passando, porque sabemos que tudo proveis a nós, Senhor. Que Jesus e que a Mãe Santíssima não nos desamparam jamais. E que temos sempre um anjo guardião auxiliando-nos na caminhada. Que possamos ser gratos de coração por tudo que recebemos, por tudo o que temos que passar, e que possamos assim também distribuir um pouco dessa alegria, um pouco dessa paz, um pouco dessa gratidão, de toda essa riqueza, seja material e seja espiritual, àqueles que vêm ao nosso caminho, àqueles que chegam por nós, seja na rua, seja um porteiro, um vizinho, um amigo, um funcionário, um morador de rua, que nós possamos sempre ter algo para dar. Uma ação, um alimento, uma oração, uma atenção. Obrigada, Pai. Dai-nos uma boa semana. Obrigada por tudo. Estejam sempre conosco, agora e sempre. Graças a Deus.